Meus amigos, neste sábado, manifestantes ocuparam as ruas em várias cidades do Brasil para protestar contra o projeto de lei anti-aborto que teve o regime de urgência aprovado na Câmara. O repórter Álvaro Nocera acompanhou a movimentação na Avenida Paulista e tem os detalhes. A concentração começou na altura do MASP e ocupou as 4 faixas da Avenida Paulista no sentido Consolação. As mulheres carregavam cartazes e bandeiras contra o projeto de lei que ficou conhecido como PL do aborto. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência a proposta que discute mudanças no Código Penal brasileiro relacionadas à interrupção de gestações. Agora, a iniciativa segue para o Senado Federal. Entretanto, o presidente Rodrigo Pacheco já sinalizou que não irá acelerar a votação. O projeto de lei busca estipular uma idade gestacional limite para os casos de aborto previstos em lei, que são quando a gravidez apresenta risco à vida da mãe, quando a mulher é vítima de estupro e em caso de anencefalia do feto. Caso o projeto de lei siga adiante, se uma mulher praticar o aborto após 22 semanas de gestação, o crime vai se equiparar ao de homicídio simples, com uma pena que pode chegar a 20 anos de prisão. O deputado federal do PSOL de São Paulo, Ivan Valente, estava no protesto e afirmou que se uma mulher for condenada, a pena dela pode ser o dobro do estuprador, conforme previsto na lei penal em vigor. A penalidade aplicada a uma menina, a uma mulher, é de 20 anos de cadeia, enquanto o do estuprador é até 10, é o dobro da pena. Nós estamos nos igualando ao Afeganistão e à Indonésia. O projeto é de autoria do deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. Essa é a polêmica da semana e a gente não passaria batido dela. Aqui no nosso Tá na Roda, eu quero muito saber a opinião dos nossos debatedores sobre o projeto de lei anti-aborto, que equipara o aborto após as 22 semanas ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos do aborto legal, claro, aqueles casos que a lei já prevê, como o caso de estupro, que é onde os manifestantes estão focando as suas indignações, até por conta da comparação das penas, daquele que responderia pelo crime de estupro e a vítima que poderia responder, se fizesse o aborto após as 22 semanas, pelo crime de homicídio, penas que são diferentes. A pena da estuprada abortista seria maior do que a do estuprador. Qual a sua opinião, João Belucci? Veja, Kobayashi, eu acho que é importante primeiro ressaltar que não existe esse negócio de PL do estupro, né? Como grupos de esquerda estão falando, né? A PL do estupro que incentiva o estupro, o que dá penas, o que incentivaria essa conduta. Não é isso, né? O que está se pondo é igualar, né, o homicídio de um bebê no ventre a um homicídio normal, porque já é um homicídio de fato, né? Matar um bebê no ventre é um homicídio. E ele estabelece esse marco temporal das 22 semanas. Então, acho que andou bem o PL, acho que os deputados Sóstenes, o Nicolas, enfim, eles devem buscar a responsabilização judicial da bancada de esquerda que estão chamando eles de PL do estupro, acusando eles de defender estupro. O Sóstenes já entrou com um outro PL para equiparar o homicídio ao estupro, a pena também, para subir a pena, acho que foi correto nesse sentido. Todas as penas no Brasil são baixas, né? Tem que aumentar isso de fato. E não, isso não, na minha visão, não incentiva estupro, não incentiva nada disso, não existe isso. Estão se argumentando também que a maioria das vítimas são menores de idade, vai se avaliar caso a caso, evidentemente, né? Quando é menor de 14 anos já é inimputável, ainda que se pratique o aborto, a pessoa não tem a punição legal. Acho que andou bem a bancada, não sei se o timing foi o correto, mas assim, é um tema muito caro para a sociedade, para o conservadorismo, para a direita, que seja de fato punido com a pena do homicídio, né? Se quiser se discutir, vai ser um pouco menor o homicídio, pode se discutir. Mas é um homicídio, porque a partir das 22 semanas já é viável o feto, né? Existem casos de fetos, de crianças que sobreviveram nesse sentido. Então, primeiro tem que tirar a cortina da narrativa, né? O próprio Ivan Valente ali estava falando, estuprador não é pai, isso não tem relação com o tema, né? Ele está criando essa narrativa, até porque teve até uma influenciadora ou atriz recente que aconteceu com ela teve, depois encaminhou o bebê para adoção, porque 2 errados não fazem um certo, né? O crime do estupro tem que ser punido e o aborto seria um segundo crime, então fazer 2 coisas erradas não vai tornar uma coisa certa e é um tema caro para a sociedade e também não tem relação essa questão, vai ser igual o Talibã, igual países fundamentalistas, não tem, que aliás são grupos defendidos muitas vezes, igual o Hamas,
pelos deputados que lá estavam protestando. Só a opinião desta polêmica, Wilson, não vai tucanar, hein? Quero saber a sua opinião, vai lá. Você fala tucanar, você sabe que um dos programas nós discutimos sobre aborto e tinha só homem aqui. Eu cheguei em casa, tomei um baita de um puxão de orelha da minha mulher. Ela falou assim, claro. Um bando de nego de 50 anos falando sobre aborto, não tinha uma mulher conversando. Então, por isso que já a gente vai ouvir Priscila, meu amigo. Então, Koba, eu vou dar minha opinião, porque é o que eu acredito. Assim, eu sou católico, sou a favor da vida, mas eu acho que a decisão nesse momento é da mulher. Ela já sofreu algo muito, muito pior, que a violência, de muitas vezes de um parente que ela... Né, as meninas, principalmente, não sabem nem o que está acontecendo. Uma violência contra o corpo, contra a intimidade, contra o seu futuro. Eu acho que a decisão ali tem que ser dela própria. Eu acho que já existe uma legislação que permite. Então não é algo assim, o Congresso está legislando por algo que não existe. Já existe a legislação, não tem por que mudar agora. Acho que a decisão é dela. Não vai ser um juiz que vai decidir qual que vai ser a conduta do resto da vida dela após as 22 semanas. Eu acho que ela retirando do ventre uma criança, ela vai sofrer algo psicológico que ela vai carregar pelo resto da vida. Não precisa ser um juiz ou quem quer que seja em definindo o que ela tem que fazer. Agora, já que fomos instados a ouvir a mulher, vamos lá. Priscila, eu quero a sua avaliação. Esse projeto é muito polêmico, né? De um lado, a liberdade da mulher em decidir a respeito do aborto ou não. Do outro lado, a defesa da vida, inclusive a vida intrauterina, porque o que se fala a respeito das 22 semanas é que a partir das 22 semanas haveria viabilidade fetal, ou seja, já é uma vida que vive, inclusive fora do ventre da mãe. Muitas grávidas têm o bebê ali com 22 semanas e a criança sobrevive. Só vou entrar assim. A gente já teve filho, né? Antes disso, a gente já escuta o coração da criança. Então, essa história de 22 semanas... muito antes. Para muita gente, na concepção. É papo pra boi dormir, sabe? Acharam um número qualquer lá e pegaram alguém que fez... sabe? Depois o Rose explica porque teve uma polêmica aí do Conselho de Medicina. Isso mesmo. Um procedimento lá. É que a viabilidade fetal, trazida pela medicina, a gente está falando de parto de mulheres que estão lá querendo ter suas filhas, e aí há a possibilidade, e não é uma questão nisso, sabe, Koba? Por quê? Porque dependendo do hospital, tem crianças que também não, tem bebês que não sobrevivem às 26 semanas. Então há uma discussão, essa é a primeira discussão, o prazo estabelecido para que se possa abortar, mas veja, a PL do aborto, ela não é, ninguém aqui, até eu também sou cristã, sou a favor da vida, mas aqui a gente não pode concordar, e já deixo aqui claro que eu discordo, em dois cenários nesse projeto de lei. Primeiro deles, a quantidade da idade gestacional. Por quê? Porque nós estamos falando de tal como já autoriza o nosso Código Penal naquelas situações. Então, ninguém está falando que é a favor do aborto. O projeto de lei não está falando, é contra todo e qualquer aborto. Existe um artigo que é nesse projeto, que é o artigo 5º, que ele fala sobre afastar, inclusive, a gente já tem no artigo 128 do Código Penal, que a possibilidade, se ela for estuprada e houver o consentimento dela para o abortamento, já é possível, só que o nosso Código Penal não traz a quantidade de semanas que seria possível. Quer dizer, pode abortar com 42 Isso, semanas. mas aí o que acontece? Outro problema que também já veio essa briga desde o STF, que a gente precisa falar. O que acontece? Até uma quantidade de semanas, usa-se uma forma de expelir o feto. E depois sacrifica o feto. Então ele já tem que fazer cesárea. Entendeu? Então, o que acontece? Por fazer cesárea, este projeto de lei entende que se eu estou fazendo a cesárea e ele já pode sobreviver, por que não doa como fez, por exemplo, a menina? Só que aqui a gente tem direitos humanos violados, né? E a gente está diante, gente, de uma pessoa que foi estuprada. Vou trazer aqui um exemplo. Posso trazer um exemplo aqui recente? Uma menina me procurou, ela era doente mental, que também entra na vulnerabilidade, não tinha suas faculdades mentais, foi estuprada pelo primo. Ela estava próxima da 11ª semana, porque até hoje, até a 12ª, eles fazem questão medicamentosa para expelir o feto. Eu sou cristã, foi muito complicado para mim, porque a menina não sabia que estava grávida. E é este ponto que a gente tem que discutir.
Por quê? Ela estava com 12 semanas, não entendia que estava numa questão gestacional. Se ela só descobre com 23, ela é criminosa. Sendo que, na verdade, ela já foi violentada. Então, mas daí ela não é criminosa porque ela é doente mental. Não, eu tô dizendo assim, pelo PL, não. Pelo projeto de lei, é aí que está a discussão. A discussão está nesse sentido, de que se ela foi estuprada e ela é vulnerável, ela não tem, para o projeto de lei não vai ter essa excludente. Ela vai descobrir. Isso envolve menoridade, né, que é a vulnerabilidade, só para a gente explicar. Sim. Quem são os vulneráveis? Os menores de 14 anos, as pessoas enfermas, que estejam, por exemplo, na UTI, enfim, ou pessoas que tenham deficiência e não conseguem se comportar de acordo com esse entendimento. Então, o que acontece? Neste aspecto, a PL, ela traz a possibilidade da pessoa ser criminosa e equiparar, se ela quiser abortar a partir da 22ª semana, o crime de homicídio. Então, veja, vamos colocar um cenário. Sim. Ela foi estuprada, ela descobre com 20 semanas. Perfeito. Abortou legalmente pelo PL, excludente. Se ela foi abortar na 23ª semana, ela vai ser criminosa e vai responder pelo crime de homicídio, cuja pena é de 6 a 20 anos. Então, o que o PL, o projeto de lei, fez? Colocar uma unidade gestacional limítrofe, equiparando, e claro, ninguém está dizendo aqui, a vida é protegida, inclusive intrauterina, mas nós estamos diante de casos em que as mulheres foram estupradas, Koba. Então, eu sou terminantemente contrária neste ponto, embora seja evidentemente favorável à vida, deixando para ela escolher, ainda que eventualmente tenha que sacrificar o bebê. E outra coisa, equiparar o homicídio, a pena de homicídio é de 6 a 20 anos. Esses são 2 pontos que eu discordo, tá? Nesse cenário. A pena de homicídio é de 6 a 20 anos. A gente está falando de vida que pode sobreviver, não que vá sobreviver, pode, pela viabilidade fetal. E aí, eu pego o estuprador, cuja pena é de 8 a 15. É essa a discussão, para poder punir uma situação... Estuprador de vulnerável, no caso, isso, né? Porque isso. Estupro comum seria 6 a 10. 6 a 10 para o estupro comum. 6 a 10, 6 a 10, o estupro comum. Ou seja, são só esses 2 pontos que eu acho que ficou meio falho e precisa se ajustar para poder, de alguma forma, passar. Quero a sua opinião, Ricardo Rose. Tem uma polêmica, e aí? Teve uma polêmica grande, Koba, mas vamos lá, por partes. Primeiro, que o entendimento do Conselho Federal de Medicina já era de não permitir, os médicos não fazerem a sistolia fetal, que é uma injeção de potássio no coração do neném, que a partir da 22ª semana é assim que se aborta. E que gera dor. Que gera uma dor imensa. Não é permitido fazer em animais. O Conselho Federal de Veterinária não permite fazer em animais. Então, só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Já não era permitido, já era um entendimento do Conselho Federal de Medicina. A esquerda brasileira, através dos seus movimentos, questionaram isso ao Supremo Tribunal Federal. E houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal derrubando esse entendimento do Conselho Federal de Medicina e dizendo pode o fazer a partir também da 22ª semana. Houve aí uma resposta do Congresso Nacional. Porque o aborto já é proibido no Brasil, ok? Já tem algumas exceções, dentre elas em caso de estupros. Agora, o meu questionamento aqui é o seguinte, já é um crime, é uma dor, é uma situação muito complexa a pessoa que passa pelo estupro. Mas se ela passou por essa situação, infelizmente, ela não deve ter um acompanhamento psicológico e médico. Então ela vai fazer uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência, porque ela passou por isso, ok? Por esse absurdo do estupro. Então ela vai ter um acompanhamento. Esse acompanhamento médico pode detectar muito rapidamente se ela está grávida ou não. Ela tem que ter um acompanhamento médico, gente. Aí a gente não está esquecendo desse detalhe também. A pessoa passou por esse crime e aí ela vai ter um acompanhamento médico, deve ter um acompanhamento médico para saber se essa violação dela gerou uma vida ou não. E aí, então, o procedimento, que já é previsível em lei, isso não muda com esse projeto, pode ser atuado ali, na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana, continua sendo permitido. O que o projeto trata é a partir da 22ª semana, que já não era permitido pelo Conselho Federal de Medicina. É a ciência dizendo que a partir da 22ª semana, então não foi tirado da cabeça do parlamentar 22 semanas. Não, 5 meses e 2 semanas. Esse é o entendimento do Conselho Federal de Medicina. Então a discussão tem que ser feita muito tecnicamente, muito abertamente, para a gente não gerar informação falsa, como estão dizendo, principalmente virando uma narrativa de esquerda.
E o projeto é um projeto que beneficia. Não tem nada a ver com estuprador. E eu, particularmente, acho que tem que aumentar a pena para os estupradores. E aí eu pergunto, eu devolvo a pergunta para a esquerda. No caso do estuprador, eu seria favorável, tá? A gente pode matá-lo? Porque a esquerda está brigando para matar uma vida, Castração, um bebê, a partir da 22ª semana. Então é matar uma criança no ventre da mãe a partir da 22ª semana. E o estuprador que cometeu esse crime? A gente pode matar? A gente pode tentar mudar a legislação para isso? Não estou falando aqui hipoteticamente, apenas para a gente levar a discussão. Porque aí você vai ver a esquerda toda mobilizada em dizer que não, que é absurdo, é pena de morte para o estuprador. Que ela agora está, de certa maneira, colocando e trazendo uma narrativa dúbia nesse projeto de lei. É óbvio, é um tema que mexe realmente com as nossas emoções, principalmente das mulheres, que são as pessoas, né, aqui nesse caso, o alvo dessa discussão. Mas realmente eu acho que aí é uma narrativa muito grande. O projeto não vai mudar nada do que já não acontecia antes, até essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque já era a 22ª semana. Luiz Fernando Pacheco, quero a sua avaliação também. O nosso Código Penal criminaliza o aborto, mas a pessoa que se submete a esse procedimento, ela está autorizada a se submeter a esse procedimento de aborto sem que isso configure crime, em casos de estupro, em casos em que haja risco à própria vida da mãe, da gestante, e depois o Supremo Tribunal entendeu também que em casos de fetos inviáveis, né, fetos anencefálicos, por exemplo, o estupro estaria autorizado. Vocês sabem de quando é o nosso Código Penal? De 1940. Nós estamos andando para trás 84 anos com esse projeto de lei que criminaliza o aborto a partir de 22 semanas, mesmo em casos de estupro, mesmo em casos que a saúde da mãe esteja em risco e mesmo em caso de que o feto seja inviável. Estamos regredindo 84 anos na legislação. Nos grotões do país, sim, muitas vezes a pessoa está grávida e não se dá conta. Ela vai se dar conta de que está grávida na hora de parir. Gente que passa fome, gente que é ignorante, gente que não teve acesso à educação. Agora, a pessoa que vai procurar o serviço público para realizar um aborto e que se tiver com mais de 22 semanas, como se tornará crime, se é que esse processo vai passar e não vai passar, a pessoa que vai procurar o serviço público é a pessoa pobre. A pessoa que tem dinheiro, que tem condições, vai em alguma clínica particular aí que faz aborto, existem várias, tá? E ela faz ali o aborto, paga lá uma quantia expressiva, 5 mil reais, 10 mil reais, faz o aborto, não importa quanto tempo de gestação exista, comete o crime ali, a sorrelfa, e nada vai acontecer. Ou seja, mais uma lei que penaliza apenas a mulher pobre, a mulher sem condições, a mulher que não tem acesso à informação e tem muitas vezes uma ignorância sobre a questão. Então a gente está andando, eu repito, 84 anos para trás. Me chama a atenção também que um deputado aí da bancada evangélica tenha dito o seguinte: não, o presidente Lula na campanha declarou que ele pessoalmente é contra o aborto. Em primeiro lugar, ninguém é favorável ao aborto como política pública para controle de natalidade. Acontece que os fatos na vida real são um pouco diferentes. Muitas vezes a pessoa tem a necessidade, ela fica grávida, não por conta de sua própria vontade e por contingências da vida ou por necessidades, nesses casos em que o Código Penal já prevê, ela não pode e não quer, é um desejo, ela não quer manter aquela gravidez. Então, o deputado aí da bancada evangélica, como o presidente Lula disse que pessoalmente ele é contrário ao aborto, o deputado falou: não, nós vamos pôr o presidente Lula à prova agora. Esse é um projeto que é feito de encomenda para indispor o presidente da República com a bancada evangélica. Então isso é uma vergonha, usar a mulher, usar uma questão tão séria, né, como a gravidez, a vida, a saúde, para tentar emparedar o Poder Executivo e confessar, politizar, Wilson, e confessar isso na mídia.
É uma falta de vergonha, é um despudor. Isso é tratar mal a vida. Isso não é tratar o cidadão e a cidadã, em especial a mulher, da maneira como todas as pessoas merecem, com o mínimo de dignidade. Isso é um PL medieval e tem que ser reprovado, não pode ser aprovado. Sendo aprovado, o presidente Lula tem que vetar. Se o Congresso derrubar o veto, isso aí tem que ser levado para o Supremo Tribunal Federal, e a inconstitucionalidade dessa medida é patente. Aí vão falar, não, mas o Supremo Tribunal Federal decide tudo, acaba inviabilizando, está judicializando a política. Bom, se a gente tem político desse nível que fala, não, vamos ver o que é que... Vamos colocar agora o presidente Lula na parede. Tem que ser emparedado mesmo, pela lei, pela Constituição. No intervalo, a gente estava ouvindo aqui os nossos debatedores sobre o polêmico PL anti-aborto e que gerou manifestações no Brasil todo. Ontem, inclusive, na Avenida Paulista, vários manifestantes contra o projeto de lei. Há quem diga que isso seja, de fato, o direito, a liberdade individual da mulher de escolher se aborta ou não. Há o outro lado que diz que isso é preservação da vida intrauterina, a vida após as 22 semanas, que tem viabilidade fetal, que sente dor, que pode viver, inclusive, fora do ventre da sua mãe. Falou por último aqui o nosso Luiz Fernando Pacheco, falou, inclusive, com afinco as suas razões. Enquanto falava, o João Belucci ciscava, queria interromper, e agora está com a palavra João Belucci. O que é que você discorda do Pacheco, Belucci? Eu não acredito que seja um PL medieval, acredito que ele venha calhar, né, com os valores da sociedade que é conservadora. O feto a partir de 22 semanas ele já é viável, e você impor um segundo trauma à mulher, já teve o trauma do estupro, você impor um segundo trauma, que é matar o bebê no ventre... A mulher ninguém impõe a mulher fazer o aborto, ela faz se ela tomar essa decisão. Não, nenhuma lei manda ela fazer o aborto. Nenhuma lei manda, é isso que eu tô dizendo. Você dar a opção para ela matar o bebê no ventre vai ser um segundo trauma para ela. A mulher, ao fazer o aborto, ela já tem diversos traumas. Isso é relatado na ciência médica. Gera traumas na mulher, gera consequências, inclusive pode gerar, inclusive, a infertilidade. Não é ultrapassado e tem o fator político, evidentemente. O Lula falou várias vezes que é contra o aborto e ele vai ter que decidir isso. Não tem nada de medieval. O que tem de medieval e de fake news é falar que é PL do estupro, que incentiva o estupro. Isso não tem relação alguma. A pessoa vai ficar com um segundo trauma ao matar um bebê ali, vai ficar com esse trauma pro resto da vida, inclusive pode gerar a infertilidade. O feto já é viável e a nossa legislação já é bastante permissiva ao permitir até 22 semanas, que já são 5 meses, né? Já mais de 5 meses, então com 5 meses já tem essa questão. E sempre usa essa questão de falar, porque as pessoas mais pobres, sim, são as mais afetadas. Agora, não vai mudar isso, né? Esse PL não vai alterar essa situação, só vai equiparar o que é de fato, que na minha visão é um homicídio. Ô, João, o estupro é uma violência das mais absurdas que uma mulher pode sofrer. E se ela sofreu essa violência, teve essa infelicidade, esse crime que aconteceu com ela vai ter que denunciar isso à polícia. Corretamente? E nesse processo não há um acompanhamento médico, pode ter um acompanhamento psicológico por parte do Estado, e ela tomar essa decisão de que ela quer tirar essa criança antes da 22ª semana? E quem está polemizando esse processo, politizando isso, é bem a esquerda. Porque a discussão, já havia a discussão da 22ª semana antes, porque era uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Quando a esquerda polemizou isso e colocou e inquiriu ao Supremo Tribunal Federal e houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí o Congresso Nacional tomou uma decisão. Vamos colocar um projeto de lei, então, que estabelece o que já era descrito pela ciência. Então, vamos lá. A mulher que passou por uma violência dessa, que é o estupro, esse absurdo, ela tem que procurar a polícia e depois tem que ter um acompanhamento médico. O Estado tem que estar presente na vida dessa pessoa que foi violentada, gente. E detectando que há uma vida, aí há um trabalho que tem que ser feito entre os psicólogos, entre o Estado brasileiro e essa vítima, para saber se ela de fato quer fazer, ela tem o direito de o fazer, a legislação já diz isso não vai mudar. O Ricardo, é feito, ela pode tomar pelo lado do dia seguinte, no acompanhamento médico é visto questão de DST também, já tem um acompanhamento que é feito. Aí por que vai se esperar até a 22ª semana para falar, não, agora eu quero?
Não, mas isso partindo do pressuposto que ela sabe, né? Que ela tá. Que ela foi violentada? Porque ela tá grávida. Que ela só tá ela ter o grávida. acompanhamento. Se ela foi violentada, ela não vai denunciar isso? Você nunca Às saiu de vezes São Paulo? não. Você não conhece o interior Não, eu do conheço Brasil? muito o interior do Brasil. Não Todo mundo parece. que é violentado vai à polícia. Nem vai. Ou tem que fazer um A acompanhamento. maioria, inclusive, Se não vai à polícia, faz Porque mal acompanhamento acolhido médico, na amigo. polícia. Faz A acompanhamento polícia médico. trata mal a mulher estuprada. Essa que é a grande verdade. Então aí é que a Faz gente isso tem que em olhar. São Paulo. Você imagina no interior do Ceará, do Maranhão, de Sergipe, em Rondônia, em Roraima. Você está falando do Brasil. Aí eu vou Acontece discordar. dentro de casa. Aí eu vou discordar do Ricardo. Um de cada, meus amigos. Aí eu vou discordar dos amigos. Essa semana nós tivemos até no Linha de Frente uma discussão de um pai que estava estuprando uma filha que estava na UTI. Ela não tem condições de ir para lugar nenhum. Ela não tem condições. Mas o quem for a morte do bebê... Se não fosse os médicos... Não, mas não é. Até as crianças de 10, 11 anos não sabem nem o que está acontecendo ali. Ela não tem condições de entender o que está acontecendo, muito menos de ir numa autoridade policial fazer uma denúncia. E existe uma coisa também grave. Muitas vezes as mulheres, por condições financeiras, protegem o estuprador em detrimento da própria filha. Não vou falar que elas são pessoas ruins, porque às vezes a gente não sabe as condições financeiras, psicológicas, que elas também sofrem desse maldito estuprador, entendeu? Mas é isso, a mãe não vai, a filha não entende o que está acontecendo. Muitas vezes é isso, acontece em momentos que a pessoa não tem nem lucidez, como acontecia com a menina da UTI. Então, sabe, a decisão ainda... Eu sou a favor da vida, mas eu acredito que a decisão tem que ser da mulher. E outra coisa... Desculpa, só para contar um caso muito rapidamente. Aqui em São Paulo, uma funcionária minha, a filha dessa minha funcionária, morava com ela. Era uma garota de uns 18, 19 anos. A mãe viu que ela estava engordando, até ficava pegando no pé dela. Você está comendo demais e tal. Mas a família não percebeu que ela estava grávida. E ela mesma, essa moça, que mora na capital de São Paulo, mas gente que não estudou, gente com mais ignorância, talvez nem ela soubesse que estava grávida. O que aconteceu? Ela deu à luz no banheiro de casa. Isso não é tão anormal assim, não. Estou falando de uma funcionária minha. Não é tão incomum. Ela deu à luz no banheiro da residência onde ela morava, com o pai, com a mãe, com outra irmã. Foi um susto para todo mundo. Meus amigos. De repente tinha um bebê lá. De repente a minha funcionária era avó.